Eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmo 23. Você pode seguir comigo, eu estou na atualizada, mas você pode seguir na versão que você tem aí na sua Bíblia. Também o Humberto vai nos ajudar, como sempre, a ter o texto aí na tela, se você quer seguir conosco. Então eu vou ler Salmo 23. Eu sei que é um texto bem conhecido, mas é um texto muito importante, que Deus pode nos mostrar como Ele é grande, o nosso pastor. É o Salmo do grande pastor. Salmo 23, versículo de 1 ao versículo 6. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém, amém. Essa é a palavra do Senhor. Salmo 23 é um texto muito conhecido. Algumas pessoas dizem que, assim como o Pai Nosso é bem conhecido do Novo Testamento, um texto muito conhecido do Novo Testamento, o Salmo 23 ele é o Pai Nosso do Antigo Testamento. É um daqueles textos que muitas pessoas conhecem a pessoa de Davi, conhecem o texto. Talvez você até podia recitar de cor, nem só na leitura, mas de ter memorizado esse salmo. Na minha infância, no meu lar, a minha avó, ela geralmente lia isso quando tinha sempre à tarde, 6 horas, a gente fazia a leitura. Esse era um texto que era muito lido, também nas reuniões de família, quando tinha almoço de Natal, almoço de fim de ano, nós tínhamos a leitura desse salmo, feito pela minha avó, pelo meu avô, junto com todos os familiares. Então, é um texto que a gente conhece bem, mas é tão interessante para pensar que nesses versículos que a palavra de Deus nos fala, é tão rico o ensinamento de Davi. De uma forma bem simples, qual é a ênfase de Davi nesse texto? Ele está dizendo a tese, a declaração dele é realmente o versículo 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando Deus é o nosso pastor, quando Ele dirige as nossas vidas, a gente pode ter a certeza do seu suprimento completo. Amém? Você realmente acredita nisso? Isso é uma verdade para você, como era para Davi? É tão interessante para pensar que de todos os símbolos que tem na Bíblia, talvez o símbolo do pastor é um dos símbolos que Deus mais gosta, porque essa é a maneira como ele se referiu a si mesmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele era um pastor, ele tinha um coração de pastor. Durante todo o tempo da sua juventude, ele trabalhou como pastor, foi um ofício dele, era a vida dele, e ele podia descrever nessas palavras e representar o mesmo cuidado de Deus conosco. É tão interessante na estrutura desse salmo, se você quer fazer uma anotação, dos versículos 1 e versículo 2, Davi apresenta o suprimento das necessidades espirituais que nós temos. O versículo 3, ele fala sobre as necessidades de orientação que nós precisamos. Versículo 4, nós temos as necessidades emocionais, o suprimento de Deus das nossas necessidades emocionais. Versículo 5, ele apresenta o suprimento das nossas necessidades físicas. E até no versículo 6, ele fala das nossas necessidades eternas, aquilo que nós precisamos, que Deus nos dá para nos dar conforto e esperança sobre o futuro das nossas vidas. Então esse salmo é muito rico e eu gostaria de olhar com você só 3 maneiras pelas quais Deus ele cuida de nós de um modo que não nos vai nos deixar suprido e não nos fazer falta. Então a primeira maneira que Deus descreve, que Davi descreve o Senhor, ele fala no versículo 1, a primeira coisa é: Deus é um Deus, o Senhor, o pastor, é um Deus que dá.
Ou seja, não vai faltar provisão de Deus. Não vai haver falta da provisão de Deus. Nota a provisão como está cheia dentro desse salmo. Está saturado. Davi colocou muitas descrições mostrando dessa provisão de Deus. Pastos verdejantes, águas de descanso. Você tem a refrigeração da alma. Você tem o consolo de Deus. Também você tem a unção de Deus, o cálice transbordando, e você tem bondade, misericórdia seguindo todos os dias da vida até nós habitarmos com o Senhor para sempre. Então, nota aí quantos símbolos que Davi usa do pastor que está dando para a ovelha o melhor. E ele faz isso de um modo abundante. Não só um pouco, mas muito, transbordante. É tão interessante para pensar que nos dias de Davi, na região onde Davi estava, região norte da Judéia, da Jerusalém, da Palestina, não era uma região agrícola com pasto em abundância. Então, uma das coisas que muitas vezes os pastores faziam, eles peregrinavam de uma região para outra, para poder achar a pastagem necessária. Você até vê um pouco disso na história de Abraão e Ló, quando eles estão disputando as terras, e eles têm os animais e precisa encontrar a região, e Ló olha para as campinas verdejantes e aí ele decide ir para aquela região, e Abraão toma a decisão de ir para o lado contrário. Realmente Abraão ficou com as terras que eram mais secas, né? De menos pastagem, mas Deus ele ia abençoar Abraão onde quer que ele estivesse. Davi, ele como pastor, ele enfrentava esse mesmo tipo de contexto. Ele tinha que se deslocar com o seu rebanho. Por isso não é muito difícil de entender quando Samuel chega para ungir o novo rei e os filhos estão perante Jessé, e aí ele tem que lembrar que Davi, que tinha mais um filho que ele precisava chamar, porque nenhum daqueles filhos que estava perante Samuel seria escolhido para ser o rei, por causa dessa distância, desse deslocamento, dessa muitas vezes até ausência de ficar dias fora de casa, porque estava conduzindo o rebanho. Então, essas caminhadas, essa direção de um lugar para o outro, envolvia não só os pastos verdejantes, que era o propósito para chegar com o rebanho, mas o trajeto que iria ser feito. Então, tinha que passar com o rebanho por lugares áridos, até você encontrar pastagem. Então, o que você sabia de um pastor nesse momento é que era um trabalho tremendo, havia um sacrifício pessoal. Ele teria que deixar das suas comodidades para fazer algo em favor das suas ovelhas. Sem esse trabalho não tinha provisão, não tinha dádiva para as ovelhas. Sem haver essa direção do pastor, não tinha como ter a provisão dele. Irmãos, a nossa verdadeira satisfação só pode ser encontrada na direção que Deus nos dá. Não existe mais nada, não existe mais ninguém que poderá providenciar o maior anseio da sua alma, além de que você pode encontrar na pessoa do Senhor Jesus. Muitas vezes, você mesmo está mesmo sendo fiel ao Senhor, você vai ter um caminho árduo. Nós vamos, às vezes, enfrentar dias secos, lugares áridos, mas Deus ele está nos dirigindo para um caminho melhor, para uma provisão abundante. A Bíblia diz que Jesus, o nosso pastor, ele proveu toda a sorte de bênçãos espiritual através do seu tremendo sacrifício. Você pode ler depois João 10, versículo 11. Ele fez de si mesmo o caminho pelo qual a gente pudesse receber de Deus toda a sorte de bênçãos. Então, qual é o ensinamento de Davi aqui? Busque o Senhor, siga Ele de perto, e você nunca vai ter falta da provisão, das necessidades do seu coração, da sua alma, até a sua vida, daquilo que você mais precisa. Deus, Ele cuida de nós. Lembra de Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34? Daqueles princípios: busca, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus, Ele sabe muito bem do que nós precisamos, mas às vezes no trajeto
nós vamos passar por alguns dias que são mais áridos, alguns dias mais secos. Talvez você está vivendo isso nesse momento. Mas se Deus é o seu pastor, nada vai faltar. Ele está guiando, Ele está nos dando direção, Ele está nos dando provisão. Então esse é o primeiro ensinamento de Davi. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, porque Ele vai me prover. Ele vai me dirigir para o lugar onde nós podemos encontrar o suprimento necessário. Então, confia no Senhor. O segundo ensinamento de Davi aqui, não somente que o pastor é aquele que dá, mas também é o pastor aquele que guia. Olha o versículo 3. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O que Davi está dizendo aqui é tão interessante que ele usa 2 vezes, ele retrata o pastor como guia. E isso acontece porque praticamente nenhuma outra classe de, não sei se eu posso chamar de gado, exige um manejo mais cuidadoso do que as ovelhas. Então, é tão interessante essa condição de minúcia, de cuidado que as ovelhas exigem. Outros animais, ele consegue achar o pasto, você deixa ele numa região, ele consegue se defender também, mas a ovelha ela não consegue fazer isso. Eu conheço pessoas que trabalharam com ovelhas, não sei se você já conhece alguém ou se você já lidou com isso também, mas geralmente as pessoas que lidaram com ovelhas, elas não têm muito desejo de continuar trabalhando com ovelha, ou mudaram de trabalhar para um outro animal, para um outro tipo de gado, por causa do tipo de atenção que precisa. Porque se você deixar a ovelha por si mesma, ela vai começar para pastagem improdutiva, começa para comer a grama que não é boa para comer. Ela começa para perambular sem rumo, sem direção, e acaba sendo até uma presa fácil para os predadores. Então, e é tão interessante que Davi ele representa a si mesmo como a ovelha do Senhor, mas que é guiada e dirigida pelo Senhor pela vereda da justiça por amor do seu nome, pelo amor que Deus tem pelo seu próprio nome. O próprio nome de Deus está colocado aqui. Ele mesmo vai honrar o seu nome quando Ele está nos dirigindo, quando Ele está nos cuidando. E da mesma maneira como a Bíblia descreve Deus como pastor, há muitos versículos que nos descreve como nós somos e como ovelhas. Quer ver, por exemplo, Isaías 53:6 diz assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. É uma maneira de descrever a nossa vida também perante o Senhor. Há caminhos que nos parecem bons, mas no final são caminhos que nos conduzem à morte. Provérbios 14:12. Caminhos que a gente acha que é um caminho bom, uma direção boa, mas pode até ser um caminho ruim no final. E isso fala muito de confiança sobre Deus. Davi ele estava dizendo: eu posso seguir ao Senhor porque Ele sabe para onde está me levando. Ele é aquele quem está me guiando. Você realmente é alguém que deposita sua confiança na orientação de Deus? De verdade mesmo, Deus, quando Deus fala na palavra dele sobre o que Ele quer da sua vida, você faz aquilo que Ele diz? Você às vezes se sente desamparado, sem saber para que lado você tem que dirigir a sua vida? Que caminho você precisa escolher? Que caminho você vai tomar? Então você pode buscar em Jesus a direção. Ele é o bom pastor. Confie em Jesus, porque o bom pastor, ele conhece não somente o que ele quer te dar, mas o caminho pelo qual ele vai te levar. Será que não foi por esta razão que Jesus usou essa mesma expressão sobre si mesmo quando ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você precisa entrar pelo caminho vivo e verdadeiro que é Jesus. Ele nos guia sobre o caminho certo. É tão interessante que o começo da igreja, os primeiros cristãos, eles eram conhecidos como o quê? O livro de Atos diz que eles eram conhecidos como o povo do caminho. O povo que andava pelo caminho. Irmãos, nós podemos saber qual é o caminho certo. Qual é o caminho que Deus tem para nossas vidas? Como andar neste caminho? Nós temos a direção de Deus sobre como andar. Temos a provisão de Deus para onde andar. Deus é um Deus de restauração e Ele mesmo vai nos guiar pelo caminho bom. Tá
está pronto para se submeter a Deus, para Ele nos guiar para o caminho. Então, quando Deus é o seu pastor, Ele nada vai deixar nada vai deixar nos faltar. Não só na provisão, mas até mesmo na direção para onde devemos ir. E terceira coisa que Davi nos ensina, ele vai falar no versículo 4. E é tão interessante o que ele vai dizer aqui, porque ele muda da terceira pessoa para a primeira pessoa. Então ele está falando aqui no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cajado, o teu bordão me consolam. Quero que você note isso aqui, porque algumas vezes, alguns caminhos, mesmo os caminhos certos, eles talvez vão ter que atravessar o vale da sombra da morte. Quando a morte aparece no horizonte, aquela sombra chegando, Davi é tão interessante que ele deixa a terceira pessoa do que ele está falando do versículo 1 e 2. Nota, ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele leva-me, refrigera-me, guia-me, ele usa esses termos aqui, mas aí quando ele chega no versículo 4, ele muda, se torna bem pessoal. Nota que interessante, Davi ele deixa a terceira pessoa e passa para um nível mais íntimo, ele começa para usar a segunda pessoa, ele fala sobre Deus, ele fala, tu estás comigo. Não é só agora o Deus que cuida de todas as coisas, mas Ele é o Deus que está cuidando de mim. Ele é o Deus que está cuidando de você. Davi, ele não está mais falando sobre o pastor, versículos 1 e 2, mas ele está falando pessoalmente com o pastor. Você nota essa diferença? Na presença da morte, o que Davi está dizendo, o pastor ele não está mais à frente, mas ele está junto conosco. Ele está exatamente ao lado. Nota que Davi diz, tu estás comigo. Até agora o pastor está mostrando a direção para a provisão, ele está mostrando a direção para onde nós devemos ir, mas até mesmo nos momentos de maior cuidado e necessidade, ele está conosco. Então a terceira coisa, o meu pastor me guarda. O pastor, ele me guarda. Nunca vai faltar proteção. É tão interessante que as ovelhas, quando elas eram dirigidas por um pastor firme, um pastor destemido, um pastor que era bravo, que medo elas precisavam ter de qualquer outro perigo. Davi, ele era um guerreiro, mas ele não se tornou um guerreiro. Ele foi provado, ele foi testado, ele enfrentou leões, ele enfrentou feras, urso, em favor das suas ovelhas. Por que alguém colocaria a sua vida em risco? Por amor às suas ovelhas. O que Jesus Cristo fez por nós, irmãos? Ele fez a coisa mais difícil aos nossos olhos. Ele deu a própria vida por nós, para que nós, morrendo, não fôssemos mais afastados de Deus para a eternidade, mas pudéssemos ter um relacionamento presente com Deus para sempre. Então isso fala sobre, mesmo que haja os maiores adversários, ainda que haja os maiores inimigos, os maiores problemas que nós enfrentamos. Talvez o seu adversário é aquela necessidade que você está enfrentando agora, junto do seu lar, da sua família, uma necessidade de saúde, uma necessidade de provisão, de trabalho, de emprego. Deus, ele sabe dessas necessidades. E ele diz, Davi diz, eu não temerei mal algum. A sombra, é tão interessante para pensar, a sombra de um cachorro brabo, a sombra de uma espada, a sombra da morte não pode nos fazer mal, porque o nosso pastor está junto conosco. Então, não permite que o medo, a insegurança, ela inunde o seu coração. Jesus, ele sabe das nossas necessidades mais profundas. Confie na proteção do nosso Deus, mesmo quando ele conduz, até mesmo passando pelo vale sombrio da morte. Quantas pessoas conhecem sobre Davi? Comecei dizendo quantas pessoas podem recitar esse salmo de cor, mas quantas pessoas você acha que conhecem Deus dessa maneira, tão intimamente,
Para Davi, Deus, ele não era só um pastor. Deus, ele não era só o pastor, mas ele podia dizer: o Senhor é o meu pastor. Você conhece Deus desse modo? Você poderia citar esse salmo da mesma maneira que Davi citou. Você conhece Deus assim? Se você pode dizer que você conhece Deus, então nada lhe falta. Mas se a resposta talvez seja não, então por que você não começa a dar ouvidos? Começa para ouvir a voz do pastor e começa para seguir ele. E aí você vai poder desfrutar essa mesma bênção que Davi afirma no começo do salmo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos orar. Obrigado a Deus por esse texto que é tão conhecido nosso, mas é sempre uma fonte de grande encorajamento para cada um de nós lembrar quem é que dirige nossas vidas, quem é que nos dá o sofrimento, quem é que cuida de nós. É só o Senhor e não há outro Deus além do Senhor. Nos ajuda, Deus, a trazer nossos corações para o lugar certo, para não ficar atemorizado, ansioso, inseguro com as situações da vida, mas saber que nossas vidas estão nas suas mãos. E quando nós estamos nas tuas mãos, nós não precisamos temer nada, não precisamos temer o mal nenhum. E é por isso, ó Deus, desde já que eu te peço, pelas orações que vamos fazer, pelas pessoas que nós vamos colocar na sua presença nesse momento, e cada um desses pedidos que vamos orar, o Senhor bem conhece e sabe de todas as necessidades. E desde já, ó Deus, nós te pedimos por cada uma dessas pessoas, cada uma das necessidades, cada um dos pedidos. Talvez há pedidos que nem foram feitos, mas o Senhor conhece todos. E desde já também confiamos essas orações dos irmãos em cada um dos lares das nossas famílias, da nossa igreja, na tua presença, na presença do Senhor. Desde já nós te louvamos, nós te agradecemos, nós bendizemos o teu nome em nome do nosso Salvador Jesus. Amém.